Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Esse texto diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o Monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. E então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes: Fazes subir este povo, porém, não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum virá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois
Em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, eu gostaria de pensar com vocês nessa noite sobre o tema: a presença de Deus, a maior necessidade da igreja. Esta passagem relata um dos episódios mais tristes da história de Israel. O povo que havia sido arrancado com mão forte e poderosa da amarga escravidão do Egito. O povo que vira os milagres extraordinários de Deus, desbancando o panteão de divindades do Egito. O povo que vira o mar vermelho se abrindo, e eles passando a pé enxuto, e ao mesmo tempo tragando todo o exército de Faraó. O mesmo povo que vira a providência de Deus diária, trazendo maná, trazendo codornizes, fazendo brotar água da rocha, agora chega até o Monte Horebe, chega até o Monte Sinai. E diz a Bíblia que Moisés então sobe para este monte, para estar na presença de Deus, e lá ele permanece 40 dias, descendo de lá com as tábuas da lei, tábuas lavradas por Deus, escritas pelo dedo de Deus. Quando Moisés está ainda lá, Deus comunica a ele que o povo havia se corrompido. Porque diz a Bíblia que todo o povo se aproxima de Arão, irmão de Moisés, e diz assim: olha, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Então, faça para nós deuses, para que possamos adorar. E Arão, insensatamente, manda o povo trazer seus atavios, seus brincos, suas pulseiras de ouro. E Arão forja um bezerro de ouro. E o povo então declara: esses são os deuses que nos tiraram do Egito, os nossos deuses. E diz a Bíblia que eles começaram a cantar, a dançar, a se divertir. E o termo lá significa uma diversão pecaminosa, como que numa festa de luxúria, de imoralidade. E nessa conjuntura, Deus diz a Moisés que Ele vai eliminar esse povo, e vai começar um novo povo através de Moisés. E Moisés disse: Senhor, mas esse é o teu povo. Quando eles estão descendo, Josué escuta uma grande música que ressoa no ar, e pensa ser uma música de guerra, de batalha. E Moisés disse: não é de guerra, não é de batalha. O povo está dançando. Quando Moisés vê a cena do povo diante de um bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro, como se Deus fosse, como se poder tivesse, virando as costas para Deus, ele arroja as tábuas e quebra as tábuas, e fica muito irado. E então ele diz: quem pertence ao Senhor, vem a mim. E os levitas vieram, e naquele dia cerca de 3.000 homens foram mortos à espada. E diz a Bíblia que nessa conjuntura Deus disse para Moisés: eu não vou mais com vocês. Eu não vou mais com vocês. Esse povo é um povo de dura serviço. Se eu for no meio de vocês, eu vou eliminar esse povo. O meu anjo irá com vocês. Eu vou cumprir minha promessa. Eu vou dar a vocês a terra que mana leite e mel. Eu vou dar vitória sobre os seus inimigos, mas eu não vou com vocês. E aqui está, irmãos, então a minha introdução para dizer o seguinte: a maior necessidade da igreja é da presença de Deus no seu meio. E agora eu não estou falando daquela presença, da onipresença divina, porque Ele está em toda parte. Agora eu estou falando daquela presença manifesta de Deus, daquela presença do favor de Deus, daquela presença do deleite de Deus,
daquela presença da glória manifesta de Deus no meio da igreja. Esta é a maior necessidade da igreja. Mais tarde, é importante entender que, além dessa revelação de Deus lá atrás, na sarça, a Moisés, na presença manifesta, depois, a presença de Deus no sangue do Cordeiro protegendo o povo da morte dos primogênitos. Depois, a presença de Deus materializada naquela nuvem que os acompanhava de dia e naquela coluna de fogo que os acompanhava e os liderava de noite. Agora essa presença foi embora. Foi embora por causa do pecado. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Você pode constatar isso quando você nota que lá em Josué, capítulo 7, aquela fatídica derrota de Israel diante do exército pequeno da cidade de Ai. E diz a Bíblia que Josué e os anciãos se prostram, e Deus disse que Ele não estaria mais com eles, enquanto o pecado não fosse removido, e que o povo não venceria os seus inimigos, enquanto o pecado não fosse tratado. Na verdade, o pecado afasta a presença de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mais tarde diz a Escritura que no tempo de Elias, antes dele clamar a restauração de Deus, a presença restauradora de Deus, ele tira o Baal do caminho, ele afasta o Baal do caminho, para que as torrentes possam descer, e a presença manifesta de Deus restaurou o seu povo. Mas chega um momento ainda, mostrado em Ezequiel, que a glória de Deus, símbolo da presença manifesta de Deus, se aparta do templo, se aparta da cidade, e Jerusalém é entregue nas mãos dos caldeus, e vem então o amargo cativeiro da Babilônia. Eu quero lhes dizer com isso, irmãos, que a maior necessidade da sua vida, da minha vida, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de todas as igrejas cristãs evangélicas do Brasil e do mundo, é da presença manifesta de Deus. Sem essa presença, as nossas músicas não terão virtude. Sem esta presença, as nossas pregações não terão poder. Sem esta presença, os corações não se derreterão. Sem esta presença, as pessoas não se arrependerão. Sem esta presença, nós não poderemos viver uma vida vitoriosa. Então eu gostaria agora de olhar com vocês esta passagem. E a primeira coisa que chama a minha atenção é que o pecado de fato afasta a presença de Deus do meio do seu povo. Notem vocês no capítulo 32, que a impaciência do povo levou o povo a buscar um outro Deus. Capítulo 32, no verso 1 diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E desta maneira, a impaciência deles levou-os a trocar Deus por outros deuses, a abandonar o Deus verdadeiro por um Deus que eles mesmos fabricaram, um Deus que as mãos deles cinzelaram. E notem comigo, irmãos, que sempre que o povo se rende à idolatria, o passo seguinte é a imoralidade. Leia sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse e você verá este estreito vínculo entre idolatria e imoralidade. Quando se perverte o culto divino, quando não se adora a Deus em espírito e em verdade, o passo seguinte é a depravação moral. E era isso que estava acontecendo em Israel. Mas o povo provoca a ira de Deus, o pecado provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo. Você pode notar comigo ainda no capítulo 32, verso 7, o seguinte:
Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. E Deus disse mais no verso 10: agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Vejam vocês, amados irmãos, um ponto muito importante aqui. Você e eu sabemos de cor Romanos 8, 31. Dá para recitar agora? Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vamos dizer com clareza: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos fazer a pergunta ao contrário agora. Se Deus for contra nós, quem será por nós? Já pensaram nisso? O pecado provoca a ira de Deus. E sabe, amados, Deus é o Deus que se ira. Deus não pode contemplar o mal com beneplácito, com boa vontade, com prazer. Deus diz que iria se retirar, e de fato se retirou. Agora pense você o que é uma vida, uma família, uma igreja, uma denominação religiosa, sem a presença de Deus. Se Deus não estiver conosco, nós somos fragílimos. Então, qual foi o passo necessário? A necessidade de diagnosticar a causa do afastamento da presença de Deus. A primeira coisa então que você vai notar, agora vá comigo para o 33, o capítulo que lemos, é que os filhos de Israel, está escrito, ouvindo o povo estas más notícias. Que más notícias? Que Deus não iria mais com eles, que Deus não estaria com eles, que Deus até cumpriria essa promessa e conduziria-os em segurança com um anjo, introduzindo-os na terra prometida, dando-lhes vitória sobre seus inimigos, mas ele não iria mais com eles. Quando o povo escuta essas más notícias, verso 4, pôs-se a prantear. Pôs-se a prantear. Então este é o primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção. Os filhos de Israel se arrependeram. A primeira coisa que nós precisamos como igreja, irmãos, é reconhecer que há uma profunda necessidade de arrependimento no nosso coração. Porque não há retomada da vida cristã, não há despertamento espiritual, não há reavivamento espiritual, não há progresso espiritual, a não ser que comece por este ponto: arrependimento. E arrependimento é tristeza segundo Deus. É quando você reconhece que o que você fez contra Deus entristeceu o coração de Deus, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ao estar entristecido com o nosso pecado, isso significa que isso vem à tona pela nossa tristeza. Talvez um dos momentos mais críticos da igreja evangélica é o fato de nós pecarmos contra Deus e não sentirmos nada. Isso não mexe mais com a gente, isso não toca mais, não nos sensibiliza mais, não nos entristece mais, não choramos mais. Segundo aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção é que precisamos ter consciência que é por causa do pecado que Deus está se retirando do meio do seu povo. O que é que pode enfraquecer a igreja, irmãos? Falta de dinheiro? Oposição do mundo? Perseguição religiosa? O martírio? A fúria de Satanás? Essas coisas são terríveis mesmo, mas nada disso enfraquece a igreja. Jesus diz para a igreja de Esmirna
Eu conheço a tua tribulação, tu és pobre. Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus diz para a igreja de Filadélfia: tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Uma igreja pode ser pequena, uma igreja pode ser rural, uma igreja pode estar num templo de chão batido e de tábuas. Mas se Deus está presente, ela é forte, ela é poderosa. E uma igreja pode estar num templo majestoso, com todos os recursos do mundo, mas se Deus não está presente, ela é fraca. Precisamos discernir isso. Precisamos discernir isso. É interessante, amados, que o que Deus já havia feito lá no passado, os milagres tremendos, arrancando-os com mão poderosa do Egito, abrindo o mar, derrotando seus inimigos, tudo isso aconteceu porque Deus estava com eles. Eu não tenho dúvidas de que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros chegou até aqui nesses 115 anos de história porque Deus esteve conosco. E a maior necessidade desta igreja, nos anos por vir, é da presença de Deus. Nós estamos aqui hoje para dizer o que Moisés disse para Deus: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça avançar. Nós poderíamos ter dinheiro, nós poderíamos ter estratégias, nós poderíamos ter recursos, nós poderíamos ter homens, nós poderíamos ter instrumentos, nós poderíamos ter todos os aparatos, mas se Deus não for conosco, nós não vamos prosseguir vitoriosamente. Vejam vocês, e Deus havia dito para Moisés o seguinte: um anjo meu vai com vocês. O anjo vai estar presente. E um anjo é uma bênção, não? Ele é um ministro de Deus, para assistir a igreja de Deus. Mas Moisés está dizendo: Senhor, um anjo é muito bom, mas não é substituto para o Senhor. Nós queremos a tua presença. Deus disse: não, eu vou dar vitória a vocês. Aqueles povos que estão lá vão ser tirados, e vocês vão possuir a terra, vocês vão ser vencedores. E Moisés diz para Deus: Deus, a terra prometida é maravilhosa, mas sem a tua presença não faz sentido. A maior necessidade da igreja não é da bênção de Deus, é do Deus da bênção. Mas em terceiro lugar, irmãos, se queremos a presença de Deus em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, nós precisamos ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Dê uma olhadinha comigo nos versos 4 e 5. Ouvindo o povo estas más notícias, que mais notícias? Que Deus não iria com eles. Pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Por que Deus está dizendo isso? Será que Deus não gosta que mulher usa brinco, que mulher usa colar, que mulher usa pulseira de ouro? É isso que Deus está falando? Não. Será que Deus está dizendo que as mulheres não podem se enfeitar? Não. Por que Deus está dizendo para tirar os atavios? Por que as pessoas não usaram mais os atavios? Porque aquelas peças de ouro, de brincos, de pulseiras, foram o recurso que usaram para entregar para Arão, para fazer o bezerro de ouro. Aquilo era um emblema. Aquilo era o vínculo deles com a prática da idolatria e da imoralidade. O que Deus está dizendo é o seguinte: aquilo que foi motivo da sua queda, aquilo que foi a razão do seu fracasso, aquilo que foi a ponte de contato da sua rebelião contra Deus, do seu abandono de Deus, rompa com isso, quebra essas correntes, não ande mais nessa prática. Agora é hora de cada um de nós, irmãos, examinar o seu próprio coração. O que é que você hoje está fazendo que tem entristecido a Deus, que tem entristecido o Espírito Santo, que tem apagado a presença gloriosa de Deus na sua jornada, a Shekinah de Deus na sua vida? O que é que você tem feito e você sabe o que é, que precisa hoje você ter coragem de romper, de abandonar, de tirar da sua vida?
de fazer uma limpeza, assim como a Bíblia diz lá em Gênesis 35, quando a Bíblia fala do Jacó, que tinha passado por uma calamidade terrível, seus filhos tinham cometido uma chacina na cidade de Siquém, e Deus diz para ele: suba para Betel, Jacó, suba para Betel, você não me obedeceu lá atrás, obedeça agora. E diz a Bíblia que ele começa a tirar os ídolos do lar, a limpar as mãos, a tirar as vestes sujas. Irmãos, se nós queremos a presença manifesta de Deus, a glória de Deus no nosso meio, o poderoso avivamento espiritual, nós precisamos fazer uma faxina no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Quarto lugar, veja comigo, por favor. Veja versículo 2. Em quarto lugar, nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja. Verso 2 diz assim: Deus afirmou: enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Deus está fazendo aqui duas propostas para Moisés. Primeiro, envia um anjo. E eu pergunto a você: quão poderoso é um anjo de Deus? Quando o exército assírio cercou Jerusalém, com acinte, com palavras abusadas, dizendo: se renda, rei Ezequias, não dá para você não, nenhum reino nos resiste, Deus nenhum livra ninguém das minhas mãos. Deus escalou um anjo só, e naquela noite, 185 mil soldados, fortemente armados, prontos a invadir Jerusalém, foram mortos. Quando Deus disse: eu vou mandar um anjo, muita gente ficaria satisfeita. Está bom demais, um anjo. Já pensou? Tem gente querendo falar com anjo, tem gente querendo ver anjo, tem gente que quer dar lugar para anjo. E os anjos são ministros de Deus. Mas Moisés disse: não, Senhor, um anjo é muito bom, mas não é isso que nós precisamos. Nós precisamos da tua presença. Mas em segundo lugar, Deus prometeu para ele vitória. O versículo 2 fica claro isso: lançarei fora os povos que habitavam naquela terra. Talvez você nunca tenha feito essa pergunta: por que é que Deus não entregou aquela terra na época de Abraão, de Isaque e de Jacó? Por que precisou passar 400 anos até que esta terra fosse dada ao povo de Israel? É só você ler Gênesis 15. É que à medida da transgressão do pecado destas nações que habitavam essa terra, ainda não estava transbordando. E aquele povo foi pecando contra Deus, pecando contra Deus, pecando contra Deus, pecando contra Deus. E o cálice da ira de Deus foi se enchendo, e foi se enchendo, e foi se enchendo. Chegou um momento que Deus disse: basta, basta, chegou a hora. E agora Deus entrega esses inimigos nas mãos de Israel, dizendo: eu vou dar para vocês a vitória, eu vou mandar um anjo, eu vou dar essa terra para vocês, esse povo vai ser tirado de lá, o cálice da minha ira já se encheu, o cálice da iniquidade deles também já se encheu, chegou a hora. E Moisés: não, Senhor, a vitória é boa, o anjo é bom, a terra prometida é maravilhosa, mas sem a tua presença nada disso tem valor para nós. Ô irmãos, nem dinheiro, nem prosperidade, nem riqueza, nem sucesso profissional, nem projeção social, nem conquistas humanas, nada disso, amado irmão, tem pleno valor para nós se Deus não estiver conosco. É a presença dEle, é a glória dEle, é isso que nós mais queremos. Agora, deixa eu lhes tratar de um quinto ponto: como buscar. Preste atenção nisso. Como buscar de volta a presença de Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo sublime. Olha comigo, por favor, o versículo 7. Moisés sente o fardo do povo e se retira para orar. Preste atenção nisso. Ora, Moisés, versículo 7, costumava, preste atenção na palavra costumava. O que é costumava? Fazia isso com o quê?
Com frequência. Costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor, todo aquele que orava ao Senhor, saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Primeira coisa, irmãos, se nós queremos um reavivamento, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a presença manifesta de Deus em nosso meio, é preciso que líderes sintam o fardo e botem o primeiro pé na frente e dizem: nós vamos buscar ao Senhor. Nós queremos a presença de Deus. Nós não podemos ficar sem a presença de Deus. A Shekinah de Deus tinha ido embora. A nuvem não aparecia mais. Até que ponto você e eu queremos mesmo que Deus esteja com a sua presença manifesta em nosso meio? Segunda coisa que eu acho importante, irmãos amados, não basta apenas deixar o pecado, é preciso ansiar ardentemente pela volta da presença de Deus. Porque o povo chorou, o povo arrancou os atavios, isso era um emblema, era um símbolo de que estamos rompendo com o pecado, estamos arrependidos do pecado, estamos deixando o pecado, mas esse é o lado negativo. E o lado positivo? O lado positivo é: Senhor, mas agora nós queremos o retorno da Tua presença, nós queremos a Tua glória, nós queremos um despertamento, nós queremos um avivamento, nós queremos a manifestação da Tua presença gloriosa em nosso meio. Leia as histórias dos avivamentos e vocês verão que alguém resolveu sentir o fardo e começar. Foi assim com Ludwig van Zinzendorf, lá na Alemanha, no dia 13 de dezembro de 1727, às 11 horas da manhã. Foi assim, meus irmãos, com Jeremias Lampier, em Nova York, no dia 23 de setembro de 1957. Foi assim, meus irmãos, no Clube Santo, na Inglaterra, em Oxford, no dia 31 de dezembro de 1739. Sempre que alguém sente o fardo e começa a buscar a Deus, pedindo: Senhor, volta a trazer o brilho do Teu rosto de novo, volta com a Tua presença manifesta de novo, volta com a Tua glória de novo. Alguém se incomoda com isso, alguém sente o fardo disso e começa a buscar a Deus. Começa a buscar a Deus, começa a buscar a Deus. Mas você pode perguntar: como é que Moisés buscava a Deus? Primeiramente, continuamente, ele costumava fazer isso. Não era esporádico. Era perseverantemente, constantemente. Ele pegava a tenda. Por que ele saiu do arraial? O arraial estava contaminado. Longe do arraial, longe do arraial. Ele vinha e armava a tenda, e buscava a Deus, e buscava a Deus, e buscava a Deus. Aí as pessoas viam Moisés buscando a Deus, outros vinham buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. Quando Moisés saía da tenda, ia voltando lá para o arraial, para o meio do povo, ele deixava Josué lá na tenda, porque mais queremos de Deus, mais queremos de Deus, mais queremos de Deus. Eu sei que esta igreja tem sido uma igreja extremamente abençoada, e nós louvamos a Deus por isso, e nos alegramos por isso. Mas nós queremos mais de Deus, nós queremos mais de Deus, nós queremos mais de Deus, nós queremos mais de Deus. Oh, amados irmãos, se você perceber no versículo 13, Moisés está querendo intimidade com Deus. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. Intimidade com Deus. Oh, amados, uma coisa é ser presbiteriano, outra coisa é ter convicções doutrinárias saudáveis, outra coisa é você ser um membro operoso desta igreja, outra coisa é você ser um contribuinte fiel. Tudo isso é uma bênção, é coisa maravilhosa, mas mais do que tudo isso, nós queremos conhecer o caminho de Deus. Ter intimidade com Deus, falar face a face com Deus, desfrutar da gloriosa presença de Deus. É isso que Moisés ansiava ardentemente. Mas se você perceber ainda, Moisés está preocupado com a honra da igreja. Olha o verso 13, na parte final.
E ele está dizendo o seguinte: para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo, porque quando Moisés estava no monte, Deus disse para Moisés: olha, o teu povo está lá, se corrompendo. Aí Moisés disse: não, Senhor, esse povo não é meu povo. Esse rebanho não é rebanho do Arival, é em parte, secundariamente. Este é o povo de Deus, você é ovelha de Deus, você é povo de Deus. E está aqui o líder interessado e preocupado com a honra da igreja. Porque se Deus se afasta, se o povo enfraquece, é a própria honra do nome de Deus que está em jogo. Moisés chegou a dizer para Deus: se esse povo for destruído, o povo lá no Egito vai dizer que tu tiraste esse povo de lá, da escravidão, com más intenções, para matá-lo no deserto. Então Deus, poupa este povo, poupa este povo, poupa este povo, Senhor. Mas amados, eu quero concluir trazendo a alegria, a bênção da informação de que a presença de Deus voltou. E veja comigo, por favor, meu amado irmão, versículo de número 9, por gentileza. Quando Moisés se separou para buscar a Deus, e o povo foi buscar também a Deus, a nuvem da presença de Deus retornou. Olha o verso 9. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Essa coluna de nuvem, irmãos, era exatamente o emblema, o símbolo da presença de Deus. Eu acho que você sabe distinguir o que é sentir a presença de Deus. Tem hora que nós dizemos: Deus está aqui. E as pessoas olham e dizem: cadê? Como? Estou vendo nada. Estou percebendo nada. A presença manifesta de Deus, irmãos, é notória. É absolutamente notória. É como aconteceu com Jacó lá em Betel. Quão tremendo este lugar! É a casa de Deus, é a porta do céu. Oh, amados, como nós ansiamos por isso. Quando a pessoa entrar por aquelas portas, aquele senso da presença de Deus, da glória de Deus no nosso meio. Oh, como nós precisamos desta presença no nosso meio. Segundo lugar, olhe comigo o versículo 10. Quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar a Deus nas suas tendas. Versículo 10, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um, preste atenção no todo, não foram alguns, não foi a maioria, todo o povo, vendo a presença de Deus, a coluna de nuvem, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, o culto da tenda é o culto da casa, é o culto do lar. A mesma empolgação que você adora a Deus aqui na casa de Deus, você vai adorar lá na sua casa, lá no seu quarto, lá na sua sala, lá na intimidade com a sua família. Essa presença de Deus não é estanque num dado momento litúrgico da sua vida, de um culto público, mas isso se transforma e se transfere para dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, na sua dinâmica de vida. Agora preste atenção em terceiro lugar. A oração muda as coisas. Porque veja você comigo, no verso 2, está escrito, Deus disse: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os cerezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti. Aí o que acontece? Moisés arma sua tenda lá fora do arraial,
Começa a buscar a Deus, e começa a buscar a Deus, e começa a buscar a Deus. Aí quem vê Moisés entrar lá na tenda buscando a Deus, ele vai também buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. Aí Moisés volta para falar com o povo, diz: fica aí Josué, porque Deus pode aparecer, coisas novas podem acontecer. Fica aí, meu filho, continua buscando, continua intercedendo, continua na brecha. E agora veja comigo o que vai acontecer. Olha comigo o que vai acontecer. Versículo 14. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo. Ah, louvado seja Deus. Deus responde a oração. Deus ouve a oração. Deus reverte situações. Oh, como nós ansiamos por isso, irmãos. Fruto da oração, a glória de Deus enchendo esta casa. A presença de Deus inundando esse santuário, inundando a nossa vida, chegando lá na nossa família. Então, eu quero dizer a você que o sinal da presença de Deus que tinha ido embora, voltou. Mas hoje, você e eu podemos afirmar o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus veio até nós, em Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele é a glória de Deus entre nós. E nós queremos mais de Jesus. E nós queremos ter mais comunhão com Jesus. E nós queremos andar mais com Jesus. E nós queremos servir mais a Jesus. E nós queremos viver a nossa vida para a glória de Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.